Bom dia, irmãos. O meu ministério hoje é como um missionário, um conferencista itinerante, e eu estou focando especialmente nesse acompanhamento, na mentoria, no treinamento de pastores e líderes. Tenho falado em algumas igrejas, tenho feito programas como aqui, eu estou fazendo aqui na Memorial, tenho feito na Igreja Batista da Graça também. Estive falando num congresso para pastores ribeirinhos, lá no Amazonas. Fiquei uma semana falando com os missionários que trabalham entre os ribeirinhos. E foi uma experiência muito bacana. Eu vou voltar lá esse ano. Eu vou divulgar sempre através das redes sociais e falar aqui para os irmãos e contar como foi. Então, hoje o meu ministério é esse, é trabalhar no acompanhamento e na mentoria de pastores e líderes. E eu entendo que esse é o momento é a tarefa que Deus me deu nesse tempo, hoje. Esse é o meu ministério. Sou um missionário, eu e minha esposa, a Raquel, que está aqui comigo, vocês já conhecem. Nós somos missionários, nós vivemos para esse ministério itinerante de viagem e também vivemos deste ministério. É disso que Deus nos sustenta e nos abençoa. Nós somos missionários hoje. Eu sou membro da Igreja Batista da Graça, mas eu não sou um pastor remunerado e que trabalha na Igreja Batista da Graça. Hoje o meu ministério é como missionário, como eu estou fazendo aqui com os irmãos e fazendo em vários outros lugares. E nós vamos falar um pouco mais sobre a igreja hoje, não é? Esse é o tema do nosso encontro de hoje, nesse final de semana, são os fundamentos da igreja. Eu quero fazer hoje uma leitura comentada de Atos capítulo 1, Atos 1. E à tarde eu quero dizer para você que você vai ser um momento muito importante se você estiver aqui hoje à tarde às 4h. Não deixe de vir. Lembre quem não está aqui agora, faça um contato, porque eu pretendo aprofundar mais ainda hoje à tarde o que eu vou começar a falar agora cedo. Então, venha hoje à tarde e, obviamente, venha à noite também. Atos capítulo 1. Fica com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler e comentando. Eu queria fazer uma oração antes. Pai, eu peço que o Senhor nos conduza por essa leitura agora. Que o Seu Espírito nos conduza. Em nome de Jesus, Pai. Nós dependemos do Senhor, eu não quero falar aqui apenas por falar, mas eu peço que o Seu Espírito nos conduza. Traz significado para esse tempo agora, Pai. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor. Amém. Atos capítulo 1. Quem escreveu o livro de Atos, muito provavelmente, foi o Lucas, um dos discípulos de Jesus que se aproximaram da igreja, inclusive um daqueles que seguiam bem de perto o apóstolo Paulo, e ele vai escrever o livro de Atos e vai começar dizendo o seguinte: em meu primeiro livro, ou em meu livro anterior, Teófilo, ele escreve para um camarada chamado Teófilo, ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos para este homem, e o interesse dele, versículo 1 aqui, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. O Lucas nós vamos fazer uma leitura comentada, eu vou ler o texto e vou comentando. O Lucas tinha o interesse de explicar para uma pessoa o evangelho que ele tinha recebido, que ele tinha ouvido, e ele fez isso no Evangelho de Lucas e agora continua fazendo com o texto de Atos. Ele quer dizer aqui, olha, eu comecei a falar para você no Evangelho de Lucas o que Jesus fez, e agora eu vou continuar dizendo o que Jesus continuou fazendo na igreja, o que o Espírito Santo fez na igreja. Por isso que há pessoas que dizem que o livro de Atos são atos do Espírito Santo no meio da igreja. E o Lucas se esforçou em explicar com coerência, com cuidado, para uma pessoa sobre o Evangelho.
E porque ele se dedicou a explicar para uma pessoa sobre o Evangelho, nós recebemos 2 textos maravilhosos, que são o Evangelho de Lucas e o texto de Atos. Isso mostra o quanto, na igreja, a matemática não tem a ver com a nossa conta. Na matemática da igreja, se você se esforçar para pregar o Evangelho para uma pessoa, multidões vão ser alcançadas. Não é extraordinário isso? Nós estamos acostumados a achar que só há sucesso ou só é importante se nós pregarmos e cantarmos para uma multidão. Mas na conta do Espírito Santo, se você se dedicar a explicar o Evangelho para uma pessoa, pode ser, e muito provavelmente será, que a sua explicação alcançará multidões. Logo de cara, a gente já aprende que a igreja vive uma matemática diferente da nossa. O Espírito Santo não faz conta como a gente faz. A gente tem que valorizar uma pessoa, como se a gente estivesse ensinando para uma multidão. E não se preocupar com uma multidão inteira e achar que tem que alcançar uma multidão inteira. A igreja pode olhar para uma pessoa e se ela fizer o que ela tem que fazer com uma pessoa, provavelmente ela terá cumprido a missão da sua história. E foi assim com Lucas. Eu escrevi para você, Teófilo. Eu me preocupei em escrever para você. E porque ele se preocupou em escrever para Teófilo, é porque você está lendo isso aqui hoje, e durante 2000 anos o cristianismo leu e deu atenção para esses textos. Versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se aos apóstolos e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ficou convivendo com os seus discípulos depois da ressurreição durante 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus, explicando para aqueles irmãos que a missão da igreja é ser um sinal de um reino, é revelar um reino. A função da igreja não é um fim em si mesmo, a igreja não é nada, senão uma sinalizadora de um reino, do domínio de Deus. Deus é maior que a igreja, o reino é maior que a igreja. O que é a igreja? É apenas um sinal do reino. Note que Jesus Cristo não ficou falando com eles durante 40 dias sobre estratégias para a igreja ser ou não ser, estratégias para a igreja se organizar, estratégias para a igreja crescer. Jesus ficou falando com eles durante 40 dias acerca do reino de Deus. O reino de Deus é o domínio que Deus exerce em todo o universo, na história humana e a partir da vida da igreja. O reino de Deus quer dizer exatamente isso, domínio de Deus. Então, somente isso, domínio de Deus. Havia uma noção na antiguidade de que qual que era a diferença do reino para as nações, do reino para os países, para as tribos? Os países se organizavam, as nações se organizavam, as tribos se organizavam e se tornavam pequenos grupos de gente, pequenas nações, pequenas tribos. O reino era quando uma dessas tribos começava a crescer, ter poder bélico, poder de guerra, e começava a conquistar as outras nações. E então ela se tornava um reino, e ela tinha um imperador, tinha um faraó, tinha um imperador, tinha um rei. Este rei começava a conquistar outros territórios e trazer para debaixo do seu reino essas tribos e esses paizinhos. Aí ele se tornava um reino. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é a declaração de que Deus está conquistando espaço na história. Diferentemente dos reinos antigos, o reino de Deus não se estabelece por força e por violência, e nem de modo físico. O reino de Deus não pode ser contabilizado. Nós somos não sei quantos milhões de cristãos no mundo. Não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é Deus conquistando espaço de governo na terra e fazendo isso através dos corações das pessoas. Como é que Deus reina na terra? Ele reina na terra, reinando em nós. Tá certo? Quando se pensava num reino na antiguidade, se pensava numa força contra a qual quase ninguém tinha poder. Os impérios iam se disseminando, iam conquistando espaço e ninguém conseguia resistir. Já o reino de Deus, que ele é o rei de todo o universo, o Senhor de toda a criação, ele, para reinar
na terra e na história, não usando de força e violência, ele entra na história, ele reina na história, conquistando os corações. Quando eu e você nos rendemos a ele e dizemos, o Senhor é o nosso rei, e vivemos como súditos, nós estamos dizendo, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou porque eu cheguei, porque eu estou rendido a Deus, porque eu sigo o que ele manda, porque ele é o meu rei. Então o reino de Deus está sendo sinalizado. O rei de todo o universo, o Senhor que é rei de todo o universo, que reina absoluto em toda a criação, que decide todos os destinos da história como ele bem quer, ele só pode reinar na nossa vida, na nossa história hoje, nesse mundo que nós estamos, sob permissão. O rei de todo o universo só pode reinar sob permissão. Ou eu e você nos rendemos a ele, ou então o sinal do reino não é visto. É isso que Jesus estava falando para aqueles irmãos. O que é a igreja? A igreja é um grupo de pessoas que disseram para Deus em fé e que vivem como quem disse, o Senhor é meu rei, eu me rendo ao Senhor e eu estou aqui nesse mundo para fazer a sua vontade. E cada vez que eu estiver andando por aí, é o reino de Deus que está chegando para as pessoas. A igreja é o ambiente de pessoas que fazem a oração que Jesus ensinou na oração que é conhecida como Pai Nosso. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Deus que reina absoluto nos céus precisa desse convite do nosso coração. Reina aqui na terra, a partir de mim como o Senhor reina no céu. A igreja, ela não é uma promotora de eventos religiosos, a igreja é uma sinalizadora do reino de Deus. Quando a igreja se estabelece num ambiente, num lugar, numa sociedade, ela está dizendo, o reino de Deus chegou. E ela deve se comportar como quem diz, o reino de Deus chegou. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto Jesus comia com seus discípulos, deu a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de Deus, o meu Pai, da qual eu falei para vocês. Porque João Batista batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus Cristo deu essa ordem para os discípulos. Vamos seguir um pouquinho. Então os que estavam reunidos com Jesus perguntaram, Senhor, é neste tempo, nesta geração, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Então Jesus respondeu, não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram olhando para os céus, olhando para Jesus enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que disseram, Galileus, por que é que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. É muito interessante que esse trecho aqui fala muito sobre a igreja, sobre a expectativa da igreja, sobre o que a igreja qual deve ser a ocupação da igreja. A igreja é uma realidade essencialmente sobrenatural. A igreja depende do Espírito Santo. A igreja depende de Jesus. A igreja deve ser tão dependente de Jesus que ela deve ser incapaz de saber o que ela tem que fazer, senão orar e esperar Jesus dar os seus sinais. Quando Jesus Cristo fala para eles, olha, vocês tiveram uma experiência histórica de entendimento teológico, vocês foram batizados por João. Um dia vocês entenderam o que significa o reino de Deus, vocês entenderam o que significa a fé, vocês entenderam quem eu sou, vocês entenderam os seus pecados, vocês foram batizados. Isso é muito bom, é como se Jesus dissesse para a gente aqui, vocês já estudaram na escola bíblica, vocês já foram batizados, vocês já leram as escrituras, vocês já conhecem a teologia, vocês entenderam. Isso é muito bom, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. O que Jesus está dizendo é que a igreja não é somente uma comunidade de gente que compreende teologicamente o que é certo, mas a igreja é uma comunidade de gente que
sabe que não consegue fazer o que é certo, a não ser pela ação do Espírito Santo. A igreja não está aqui para mudar o comportamento das pessoas, a igreja está aqui para explicar para as pessoas, para mim e para você, o que nós somos, o que deveríamos ser, e para dizer, agora vamos nos ajoelhar, porque se o Espírito Santo não vier sobre nós, nada daquilo que nós sabemos é possível de ser vivido. A igreja não é um grupo de gente com bom comportamento. A igreja é um grupo de gente que sabe qual é a verdade e que ao mesmo tempo sabe que não consegue viver aquilo se não for pelo Espírito Santo. Entendeu? A igreja sabe, pelo ensino de João Batista, que é o ensino teológico, a igreja sabe, eu e você sabemos, eu sei dos meus pecados, a maioria dos irmãos aqui já foi batizada, talvez todo mundo já foi, todo mundo aqui, pelo que eu imagino, conhece igreja, conhece evangelho, conhece teologia. A gente está estudando, a gente vem à igreja, está aprendendo. Tudo bem, alguns aqui são professores, alguns são ensinadores e mestres. Já sei, já conheço, já sei esse texto, já sei essa palavra, já sei essa teologia. A igreja o que é então? Uma colecionadora de informações teológicas? Não. A igreja é uma comunidade de gente que se ajoelha para dizer, eu não consigo viver o que eu sei. Ou o Espírito Santo vem sobre mim, ou não dá para viver o que eu sei. Esperem, Jesus disse, porque vocês precisam do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, vocês não podem viver o que vocês creem. Aí os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quando é que você vai restaurar as coisas? Eles querem saber sobre o final dos tempos, eles querem saber sobre a solução histórica para o problema que eles tinham. Eles querem saber como é que Jesus Cristo vai resolver as profecias do Antigo Testamento que diziam que Israel se tornaria, de fato, o reino de Deus que ia dominar todo o planeta, porque é esse o plano, essa é a expectativa messiânica de Israel até hoje, que é a ideia de que um Messias humano, um homem, vai reinar em Israel, histórico, aquele povo que está lá na Palestina, e vai dominar o mundo inteiro, e vai trazer um reino de paz e justiça para o mundo todo, porque todo mundo vai se render a este rei Messias histórico. O que Israel não conseguiu entender é que o rei Messias histórico é Jesus, que o reino de Deus não é um reino histórico humano como Israel, que o reino de Deus são as pessoas rendidas a Ele, e que Ele vai governar sobre todo o mundo ao ponto, ao passo em que as pessoas forem se rendendo a Ele. Então eles perguntam para Jesus, quando é que o Senhor vai fazer essas coisas? Quando é que o Senhor vai fazer essas coisas? E Jesus vira-se para eles e responde, vocês não sabem o tempo e nem as datas que o Pai estabeleceu por sua espontânea vontade, por sua decisão, vocês não conhecem o plano eterno de Deus, vocês não sabem quando Deus volta, quando Jesus volta. Ele falou isso, inclusive, em outro momento. Os discípulos perguntaram para ele, quando é que o Senhor vai voltar, quando essas coisas vão acontecer? E lá em Mateus ele disse, nem eu sei quando eu volto, só o Pai sabe. E quando Jesus Cristo fala isso, logo depois de ele ser elevado aos céus, acontece um fato muito interessante, é que os discípulos ficam olhando para o céu, porque Jesus fala, eu vou ao Pai e vou voltar. Só isso que ele diz. Aí os discípulos falam, será que ele vai fazer uma visita lá no céu e vai voltar com um monte de anjo para tomar o poder? Vamos ficar esperando aqui. Aí os discípulos cruzaram os braços, ficaram olhando para o céu, esperando Jesus voltar. Ele não falou que vai voltar? Eu e você sabemos que já faz 2000 anos que ele prometeu isso e não voltou. Aqueles homens não sabiam. Aqueles homens olharam para o céu e ficaram esperando assim, bom, vamos lá, Jesus vai voltar, então vamos ficar aqui esperando. Ele vai voltar com o tal do Espírito Santo que ele falou que ia trazer, vamos ficar aqui esperando. E aí os anjos vieram e disseram para eles o seguinte, Galileus, isso é muito importante, Galileus, para de olhar aqui para cima, porque Jesus Cristo falou para vocês que vocês têm que ser testemunha dele até os confins da terra, não disse? Então para de olhar para cima, caiu o balão aí, os anjos falaram, oi, caiu o balão, dispersa, espalha a brasa aí. Pode ir embora, que aqui não vai cair balão hoje. Para de olhar aqui para cima, vocês não vão ter nada aqui agora. Isso é extraordinário, porque nesse instante, isso aqui é mais um ato profético de algo que é muito descrito nos evangelhos, que é, a igreja não é uma comunidade de gente que fica olhando para o céu, buscando realidades angelicais,
Mas a igreja é uma comunidade de gente que está totalmente comprometida com o seu tempo e com a sua história. Totalmente comprometida. O que nós estamos fazendo aqui? Esperando o céu, olhando para o céu? Não, a gente nem sabe quando Jesus volta. Toda teologia que se ocupa demais com essas coisas de quando Jesus volta, qual é o nome dos anjos, qual é a idade deles, qual a hierarquia dos anjos, todas essas teologias são tolices. A igreja não tem que se meter com essas coisas. A igreja é aquela que diz, o nosso mestre subiu, nós temos testemunhas, os primeiros irmãos viram Jesus subindo e ele prometeu que vai voltar. Quando ele vai voltar e o que ele vai fazer quando ele voltar, a gente não sabe exatamente. Não sabe, só tem pistas, mas a gente não sabe. Então, o que ele mandou a gente fazer enquanto ele não volta? Ele mandou a gente ser galileu e se embrenhar pela história humana. Ele mandou a gente olhar de volta para quem a gente é, para o nosso povo, para a nossa língua, para a nossa gente, e falar da mensagem do reino para a nossa gente. Isso é extraordinário. Galileus, o anjo chama a atenção. Vocês são galileus, vocês não são celestiais, vocês são gente. Vocês têm nome, têm povo, têm língua, têm cheiro, têm cor, têm história. Voltem e vivam a vida de vocês, inseridos na cultura de vocês, no povo de vocês, nos problemas de vocês. O que é que Deus está preocupado essa semana? Em que a gente levante cânticos de adoração angelical, que a gente acha que está junto com Isaías diante do Senhor, cantando Santo, Santo, Santo. Não. Não, vocês não são anjos, vocês são gente. O que Deus quer saber essa semana, como é que a gente vai viver a vida essa semana. Deus queria que a igreja estivesse muito mais envolvida com a sua própria história do que ela está. Porque a igreja fica discutindo o sexo dos anjos, a igreja fica fazendo congresso para discutir modelo de adoração. Se a gente canta para cima, canta olhando para baixo, se a gente canta na primeira pessoa, na terceira pessoa, se a gente canta olhando para frente, olhando para trás, se a gente se reúne num tal dia, no outro dia, se a gente tem domingo ao dia sagrado ou não é, se os irmãos podem se investirem desse jeito ou não podem, se o livro de Timóteo foi escrito por Paulo ou não foi. A gente fica discutindo bobagem. A igreja devia estar reunida para discutir o seguinte: como é que nós, como igreja do Senhor, vamos ajudar esse bairro a economizar água? Cadê os homens e as mulheres de inteligência desta igreja que deviam estar reunidos para pensar, orar, sonhar, planejar e escrever e produzir denúncia contra os governos estabelecidos que causam o caos na sociedade, proteção às pessoas mais necessitadas? Onde está a igreja? A igreja está achando que é anjo. Por isso que Deus tem que nos lembrar. Vocês são galileus. Voltem e cuidem da vida de vocês. Voltem e sejam o sinal histórico do reino de Deus na terra. Não se preocupem. Porque quando o mestre voltar, ele vai encontrar vocês fazendo a obra que vocês têm que fazer. A igreja precisa se ocupar com temas não religiosos e com temas práticos, com temas da sociedade, com temas da lei, do Código Penal, do saneamento básico, da saúde, da dignidade da vida. A igreja tem que discutir isso. A igreja tem que falar sobre isso. Quanto mais a igreja se preocupa com os anjos e com os céus, mais alienada ela fica assistindo televisão e olhando os programas, olhando o carnaval e vivendo essas tentações idiotas e infantis, num mundo que está cada vez mais carente do sinal do reino de Deus. E nós estamos falando coisas dos anjos e das nossas futilidades. Tem muita gente que acha que a igreja está dando um grande passo, um grande avanço, quando ela consegue deixar as suas tradições religiosas, do tipo: a minha igreja é muito bacana porque lá a gente canta canções animadas, lá a gente bate palma, lá os irmãos podem ir de bermuda, as irmãs podem ir de calça jeans. Minha igreja é muito legal, minha igreja não tem essas coisas. Quero dizer uma coisa para os irmãos: isso aí é muito pouco. Isso é muito pouco. Igreja cantar música animada e contemporânea é obrigação da igreja, porque você não está no século XV. Você tem que cantar a música que as pessoas entendam. Se você não cantar a música que as pessoas entendem, então o que você canta não tem nenhum significado. Você tem que estar vestido como as pessoas estão vestidas. Num dia de sol desse, se eu viesse de terno e gravata aqui, eu seria um idiota. Simples assim. Só para falar. Simples assim. Eu não tenho papas na língua, todo mundo sabe quem eu sou. Eu seria um besta. Num país tropical como esse, andar de terno e gravata, só um besta. Ou então, se você fosse de 1920, aí tinha razão.
Agora, dizer que a igreja tem que tirar a gravata do púlpito, isso é muito pouco, é muito infantil. Continua sendo tolice. Por isso que eu nem discuto essas coisas, eu nem entro em debate sobre essas coisas. A mim é coisa de gente que não está nem aí para o que a vida é e fica se encantando com o que os anjos, ficam pensando nos anjos e pensando no céu de um jeito equivocado. Porque a nossa missão é trazer o céu para a terra através do reino de Deus. Não é ficar falando de... A igreja ainda fica discutindo se as ruas de ouro vão ser de ouro maciço, de 18 quilates. Tamanha é a infantilidade teológica do cristianismo. A igreja tem que saber o que está acontecendo hoje, essa semana. Qual o impacto da violência recente no Oriente Médio e na Europa, especialmente, com grupos étnicos religiosos como o Islã. Qual o impacto disso na vida, no globo, no mundo? Pelo amor de Deus, a gente foi para a universidade, a gente estudou, a gente leu jornal. Porque é que tudo que a gente consegue fazer na igreja é discutir se o hino do cantor cristão é mais importante que o corinho. A igreja devia estar reunida, os irmãos deviam estar orando sobre o que está acontecendo hoje no Egito, na Líbia, na Síria. A gente devia estar olhando para a vida e pensando sobre a água. Por quê? Porque você é galileu, você é brasileiro, você é corintiano, ora bolas. Você tem que fazer alguma coisa. Nós, os São Paulinos, temos que orar, pedindo misericórdia a Deus. Temos que fazer alguma coisa. Nós somos gente desse povo. Nós temos que viver a vida aqui. Porque a igreja não está ocupada com as coisas dos anjos, a igreja está ocupada com as coisas dos homens. A igreja não é a que ora, Senhor, me leva para o teu reino dos céus. A igreja é aquela que ora, traz o reino dos céus para a terra. Que seja feita aqui na terra a sua vontade, como ela é feita nos céus. A igreja se ocupa da vida, a igreja pensa a vida, a igreja ora a Deus e a igreja vive a vida dela hoje, agora. Agora. Se pelo menos a gente conseguir deixar de pensar teologicamente de jeito tão infantil e a gente se colocar diante de Deus como quem quer pensar a vida, a igreja vai fazer um grande avanço. Esse é o meu desafio. Para a minha vida, por onde eu prego, para quem eu ensino, e é o desafio que eu deixo para os irmãos aqui na Igreja Batista Memorial. Ocupem-se da terra, ocupem-se da vida aqui. Cada vez menos dos motivos religiosos que, além de não terem significado, sentido necessariamente, não tem solução. Não tem solução. Jesus continua, versículo 12. Então aqueles discípulos voltaram para Jerusalém, porque Jesus Cristo falou que eles tinham que esperar em Jerusalém, obedientes. De vez em quando o discípulo obedece também, não é sempre, mas de vez em quando obedece. Eles ficaram em Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, onde Jesus tinha se encontrado com eles, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro, muito pertinho. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, e eles estavam presentes naquele lugar. Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ótimo. Jesus falou assim, vão para Jerusalém e esperem vir o Espírito Santo, tá certo? Quem está esperando o Espírito Santo tem que fazer o quê? Orar. Quem está esperando o Espírito Santo ministrar, guiar, tem que orar. Uma igreja quer entender o que ela tem que fazer, ela tem que orar muito. Eu acho muito engraçado as igrejas planejando o seu ano de trabalho. Elas fazem uma oração numa reunião de 20 pessoas, cada uma de uma tribo diferente. Oram assim, Deus, em nome de Jesus, nos abençoe essa noite. Tá? Daí elas começam a planejar. Vamos fazer festa da flor encantada de maio. Tá, aí vai lá. Mas vai ter problema, porque nós vamos fazer aonde? Vamos fazer de que jeito? E vai lá. E dinheiro, não sei o quê. Tá, e planeja.
Aí planeja o ano inteiro, depois faz uma oração para terminar a reunião. Senhor, abençoa o que nós estamos querendo realizar na sua presença. Amém, em nome de Jesus, cada um para casa. Aí os irmãos brigam para ver quem vai fazer o quê, porque não me deixaram fazer o solo, não me deixam cantar de domingo nessa igreja eu não posso pregar, é só a panelinha, aquela cozinha é sagrada, ninguém pode entrar, só a Raíssa que manda lá. Aí fica esse negócio aí. Mas quando a gente obedece a Jesus, e Jesus fala o seguinte, olha, vocês vão ter que ministrar nesse mundão aí, e o Espírito Santo tem que vir sobre vocês. O bom senso diz que a gente deve orar. Orar de verdade, orar de consciência. Ficar dizendo assim, Deus, nos mostra o que o Senhor quer. Deus, nos mostra o caminho. Deus, diz para onde nós vamos. Senhor, nos dirija. Senhor, nos dirija. Uma igreja, a saúde de uma igreja está diretamente ligada à capacidade de seus líderes de orarem mais do que planejarem metas. Pode guardar isso no seu coração. A liderança da igreja que ora, ela está muito mais perto de ver o Espírito Santo agir na vida dela do que a igreja que tem gênios, planejadores, igrejas que contratam técnicos e especialistas em planejamento estratégico, que fazem coisas brilhantes, mas que não oram. Acho muito engraçado, mais do que engraçado, eu acho burro e às vezes acho demoníaco também. Igreja que coloca a seguinte meta, esse ano nós somos 100 membros, no final do ano queremos ser 200 membros. Tem coisa mais estúpida do que dizer para o Espírito Santo o que ele tem que fazer? Só a gente é que consegue fazer isso. Espírito Santo, esse ano a gente quer 200. Não quer 250 porque não cabe, a gente só quer 200. Igreja que põe número de meta para bater. Pastor que põe número de meta. Tem que crescer tanto, tem que ser 1 mais 1. Quanta bobagem! Quanta bobagem! A gente tem que ajoelhar e falar, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Esses irmãos foram orar. Ficaram orando com as mulheres, inclusive a Maria, mãe de Jesus, a família de Jesus, os irmãos de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas as últimas cartas do Novo Testamento, a de Tiago e a de Judas, são escritas por 2 irmãos consanguíneos de Jesus, irmãos de carne e sangue de Jesus. Eles estavam aqui já nesse grupo. São irmãos de Jesus. Um deles, inclusive, vai se tornar o Tiago. Provavelmente, a gente, na análise histórica, vai dizer que ele é um dos homens mais importantes da igreja no início. Mais até do que Pedro na organização da igreja em Jerusalém. Esses são os irmãos de Jesus, estão todos reunidos lá. A Maria, os apóstolos, os 12, já sem o Judas, porque ele havia se matado já. Então, já são os 11. Muitos irmãos. Eles estão orando. São cerca de 120 pessoas, é o que nós vamos ler aqui daqui para frente. Eles estão orando. Porque Jesus falou para eles, o Espírito Santo vem, esperem. Quem tem que esperar o Espírito Santo vir tem que orar. Vamos orar. E ficaram orando. Até que, no versículo 15, o irmão Pedro, nosso grande irmão Pedro, tão parecido com cada um de nós, em muitos aspectos, disse assim no versículo 15, naqueles dias o Pedro levantou-se no grupo de irmãos, e eram cerca de 120 pessoas, e disse, versículo 16, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele, Judas, foi contado como um dos nossos e até teve participação no nosso ministério. Versículo 18. Com a recompensa que ele recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo e ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, versículo 21, olha a conclusão do irmão Pedro, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Ou seja, o Pedro está falando, nós precisamos colocar mais um no grupo dos apóstolos, para voltar a ser 12, porque o Judas saiu da gente, saiu do grupo. Judas morreu, traiu o Senhor e morreu. Precisamos escolher mais um apóstolo. Versículo 23.
Então, indicaram 2 nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Ô, Matias, está em alta, hein? Depois oraram, dizendo à Senhora assim: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Oh, coisa boa, amém. Coisa linda, hein? Olha que interessante. Os irmãos estavam reunidos em oração, porque Jesus Cristo falou: esperem o Espírito Santo chegar. Depois, pelo poder do Espírito, vocês vão fazer o que vocês têm que fazer. Os irmãos estavam se reunindo, começaram a orar. Aí sabe aquelas vigílias que começam a ficar meio difícil assim? No meio da madrugada, já não tem mais ninguém para orar. Aí a gente fala: vamos fazer uma cachorro-quente no meio da vigília. Vamos trazer 10 bandas de louvor para a vigília, porque ficar orando a madrugada inteira é pesado. Então a gente faz lá, canta, faz uma noite de talentos na vigília. Vigília especial, gospel do poder. Tem até noite de talentos, até karaokê. Todo aquele os irmãos que não cantam no domingo, a gente põe para cantar na vigília da madrugada. Aí vai lá, aquela vigiliona. Pedro estava numa daquelas vigílias, começou a oração. Ora, e o Espírito não vem. Ora, e Deus não faz nada. A gente tem que fazer alguma coisa. O Pedro levantou. O Pedro parece com a gente. Quando a gente tem muito silêncio, a gente não aguenta o silêncio, né? A gente não aguenta ficar com uma pessoa quieta, por exemplo. Não aguenta. A gente precisa falar, chamar, conversar, mexer alguma coisa. O líder do culto que vê as pessoas muito quietas, ele não consegue. Ele tem que terminar o culto fazendo o povo cantar, rir, chorar. Alguma coisa tem que acontecer. Esse povo está muito parado. Acho engraçado isso. Pastor e ministro que não gosta de ver o povo parado. Quem sabe o povo está parado porque ele está contrito. Mas a gente, no nosso mundo moderno, não acredita mais em contrição. A gente só acredita em animação. O auditório evangélico é um auditório de animação. Ninguém tem direito de ficar quieto. Tem que rir ou chorar. Ou eu faço você chorar ou eu faço você rir. Senão o culto não valeu a pena. E o Pedro estava numa dessas crises. Os irmãos orando e nada de Jesus falar. O irmão ora e o Espírito não vem. Ele falou: quer saber, irmãos? Levantou. Falou: a gente tem que fazer alguma coisa. Deus está demorando muito. A gente tem que fazer alguma coisa. Aí ele pegou a Bíblia. Porque um bom teólogo abre a Bíblia. Senão, se ele não abrir a Bíblia... Porque a gente também acredita nisso. Se o pastor abriu a Bíblia e falou: está na Bíblia, é verdade. A nossa interpretação da Bíblia é tão importante quanto a própria leitura da Bíblia. Pedro levantou, abriu o Salmo e leu lá. O Salmo dizendo de que Judas iria morrer e a terra dele ia ficar vazia. E mais, que o lugar que ele deixou tinha que ser ocupado. Pegou o Salmo, foi pegando o Salmo do jeito que ele queria lá. O lugar tem que ser ocupado. Aí o Pedro falou: irmãos, a gente precisa ocupar o lugar que Judas deixou. Precisamos de mais um apóstolo. Talvez seja por isso que o Espírito não veio ainda. Porque são 12 apóstolos. O Espírito contou e só leu 11. Aí ele falou: não dá. Deus só vai fazer... Deus só baixa de novo se tiver 12. Vamos lá, então. Vamos escolher o 12º. Aí, o Pedro faz aquela oração maravilhosa, põe 2 lá, passou pela comissão de sucessão, sobraram 2. Aí o Pedro orou e lançou sortes. Ele não era batista, porque senão ele faria uma eleição. E aí a eleição daria um voto a mais para um determinado líder, ele viraria apóstolo. Nós, como somos bons batistas, a maioria para nós governa. Não importa se ela é uma maioria que está levando a gente para o abismo. Sendo maioria, ela governa. Aí o Pedro falou: vamos lançar sortes. Olha que interessante isso. Você sabia disso? Jogo de azar. Mas por que você não pode jogar na Mega Sena? O Pedrão jogou sortes lá. Ele fez uma prática que existia no Antigo Testamento, 2 pedrinhas chamadas Urim e Tumim, que durante muito tempo no Antigo Testamento... alguns profetas, adivinhos e sacerdotes usavam para saber qual direção tomar, especialmente quando eles estavam vivendo momentos da ausência da palavra de Deus de modo claro. O Pedro estava numa dessa. O Espírito de Deus, Jesus mandou a gente esperar, o Espírito ainda não veio, quer saber? Vamos fazer o que a gente sabe fazer. Vamos fazer o que a gente sabe fazer. Vamos fazer alguma coisa. E isso é muito interessante na vida da igreja. A gente está sempre querendo fazer alguma coisa. E é natural que a gente faça o que a gente mais sabe fazer. Isso não quer dizer que a gente está fazendo o que Deus mandou. Igrejas muito ocupadas, com muita programação, não quer dizer que essas igrejas estão fazendo o que Deus quer. Só quer dizer que elas são muito ocupadas com muita programação. É só isso que quer dizer. Só isso. Vocês querem encher essa igreja?
tragam os grandes nomes de pregação e de música cristã para cá. É um bom investimento. É um bom investimento, vão lotar. Pode parecer caro no início, porque trazer um cantor gospel é um pouco caro, mas fiquem tranquilos, o retorno é garantido. Se eles vierem, a igreja lota. Aí vocês pedem ofertas, o irmão dá, a gente paga a conta deles e ainda sobra. Pode ficar tranquilo, é um bom investimento. Eu vejo hoje em dia um monte de igreja ocupada com um monte de coisa, mas isso não quer dizer que a gente está fazendo o que Deus quer. Só quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa, a gente está ocupado. O Pedro se levanta e organiza os irmãos e fazem a escolha do Matias como apóstolo de Jesus naquele dia ali. Aí acaba Atos capítulo 1. O Espírito Santo vem com poder sobre a igreja em Atos capítulo 2. Vem num dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, muito importante, muito significativa, depois da Páscoa, o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, as pessoas começam a falar nos seus idiomas, nos idiomas de quem entende, cada um entendendo no seu próprio idioma o que os outros estavam falando, gente que falava línguas diferentes. O Espírito Santo vem sobre todo mundo naquele dia, muita gente se admira, muita gente se converte, e o Pedro, o apóstolo, tomado pelo Espírito Santo, começa a pregar o sermão da vida dele. O que está acontecendo aqui é o que Jesus prometeu, que o Espírito Santo viria, como foi prometido em Joel. Jesus cumpriu, Jesus está entre nós, o Espírito Santo veio, e Pedro pregou aquele sermão, falou dos judeus que mataram Jesus, e multidão de gente se converteu. Multidão. Atos capítulo 2. Logo depois, o segmento ali do livro de Atos vai contar que Pedro abria a boca e a igreja e a gente se convertia. Ele foi preso e louvava ao Senhor. Foi solto porque os irmãos oravam. Acontecia milagres, sinais, maravilhas. Os judeus começaram a se reunir para perseguir a igreja. Dentre estes, um dos mais influentes e mais importantes era um cara chamado Saulo de Tarso, um dos maiores fariseus de sua época. Perseguia os cristãos para matá-los. Um dia esse camarada se converte, numa experiência extraordinária, de visão de Jesus. Jesus vem até ele e fala: Saulo, por que me persegues? Ao perseguir a minha igreja, você está me perseguindo. Ele se ajoelha, fica cego, diz quem é. Jesus se revela para ele e fala: eu sou aquele que você está perseguindo. Eu sou o Deus de Israel, o seu Deus. O Saulo se converte, se transforma em Paulo. Se aproxima dos cristãos, todo mundo começa a ter medo dele. Porque, afinal de contas, ele é o camarada que antes estava perseguindo a igreja e que agora começa a pregar o evangelho. Vamos ficar desconfiados, porque ele pode ser só um espião no nosso meio. Os apóstolos começam a ter rejeição e resistência ao Paulo, e o Paulo não está nem aí. Ele mesmo diz lá na frente: eu não pedi autorização para nenhum apóstolo, eu fui pregar o evangelho, porque eu sou um apóstolo fora do tempo, eu fui gerado fora do tempo, eu sou testemunha de Jesus porque ele apareceu para mim, ele me deu o evangelho, e eu sou apóstolo dos gentios, e eu não pedi nem autorização para os apóstolos de Jerusalém, e inclusive os confrontei. O Paulo confrontou o Pedro cara a cara certa vez. O Paulo tinha relações difíceis, teológicas, muito difíceis, com o Tiago e os irmãos dos apóstolos que ficaram em Jerusalém. Havia um embate entre eles, e o Paulo pregando o evangelho e dizendo: eu sou o apóstolo de Cristo Jesus, pela graça dele, e como apóstolo de Cristo Jesus eu prego o evangelho. É isso que acontece na história de Atos. Aí eu pergunto para os irmãos: quem é Matias? O nosso Matias nós sabemos quem é, o marido da Cris, um bom homem que está entre nós e muito nos abençoa. Agora, quem é esse Matias do Novo Testamento? Alguém conhece alguma carta que ele escreveu? Alguém o viu citado em alguma reunião apostólica? Alguém o viu falando de Jesus em algum momento que fosse relevante o suficiente para ser registrado no Novo Testamento? Tem Matias? Cadê o Matias? Sabe o que esse texto e esse contexto histórico todo me ensinam? Que a igreja, que estava esperando o Espírito Santo, mas se afobou, tomou decisões, planejou, seguiu em frente, baseada na sua pressa, na sua afobação, no seu conhecimento, e tendo feito isso, escolheu um homem, seguindo todos os parâmetros religiosos que eles conheciam,
mas que não foi o homem que Jesus escolheu. Porque o homem que Jesus escolheu era um tal de Saulo, que perseguia a igreja, portanto, o Pedro nunca escolheria ele, porque o Pedro queria escolher alguém que tivesse andado com Jesus historicamente durante 3 anos. O Paulo não andou. O Paulo perseguia a igreja, o Paulo matou cristão pra caramba, o Paulo não tinha papas na língua, o Paulo não ficava beijando a mão dos apóstolos, mas ele foi considerado o apóstolo de Cristo Jesus e talvez para a história do cristianismo seja o homem mais importante da formação teológica e conceitual do cristianismo. A igreja escolheu Matias, Deus escolheu Paulo. A nação um dia escolheu Saul, Deus escolheu Davi. Toda vez que a gente tenta viver, planejar, fazer, executar, sem uma submissão consciente ao Espírito de Deus, existe uma grande chance de a gente fazer uma coisa muito bonitinha, muito organizada, muito acertadinha, escolher quem a gente acha que deve escolher, mas não escolher aquele que Deus escolheu. Entendem isso? Essa escolha de Atos 1 só serve para mostrar para nós que sem o Espírito Santo a gente pode fazer um monte de coisa organizadinha, mas que não está fazendo necessariamente o que Deus quer. A gente precisa se render a Jesus de modo consciente. A gente precisa ser gente, principalmente a liderança, ser gente que anda ajoelhado, que está com um coração temente a Deus e diz, Senhor, com tanto temor, que a gente sempre diga, Senhor, se o Senhor quiser, Senhor, nos mostra. Senhor, mostra para a gente. Nos mostra um sinal. Mas não uma oração repetida, uma reza que a gente faz, mas que não crê. A gente tem que viver como quem crê. O que o Senhor quer de nós? Nós aqui, na Igreja Batista Memorial, estamos numa transição. Está certo ou não está? Nós estamos numa transição. Talvez o desafio maior para esta igreja hoje seja esse. Unificar os irmãos em oração, que eu sei que é o que vocês estão desejando, é trazê-los à comunhão, é se abraçar, é acalmar os ânimos, é viver em amor, mas ajoelhados, como quem diz, Senhor, para onde o Senhor quer que a gente vá? Quem o Senhor quer que a gente chame? Quem vai ser o nosso líder espiritual? Quando vai ser? Senhor, nos mostra. Senhor, nos mostra. E até que haja um ambiente de consenso espiritual mínimo, que eu não sei nem como é esse negócio, porque se eu tentasse saber, tentasse dizer, eu estaria entrando no trabalho do Espírito Santo. Mas até que o Espírito Santo mostre para os irmãos, continuem orando, seguindo, sendo Galileu no mundo e deixando Deus escolher aquela que Ele vai levantar no meio da igreja para cumprir o que Ele quer que cumpra. Entendeu? Esse final do livro de Atos me ensina 2 coisas extraordinárias. Esse contexto, esse capítulo 1, esse final do capítulo 1 me ensinam. Que primeiro, nós precisamos relembrar isso e aprender isso de verdade, de depender do Espírito Santo. Que a gente coloque mais fé, mais energia em orar do que em planejar. Em orar, em buscar Deus. Senhor, mostra, abre portas, confirma, ajuda, especialmente aqueles que são mais impetuosos em realizar. Esses, então, têm que orar mais, porque o risco de sair fazendo de modo afobado é bem maior. Eu aprendo isso. E a segunda coisa que eu aprendo, tão veementemente aqui nesse texto, eu aprendo muito na minha vida, é que a igreja não precisa de Jesus nem do Espírito Santo para fazer nada. A gente não precisa de Deus para fazer nada. E esse que é o problema. A gente faz muita coisa sem Deus. A gente pode escolher as pessoas que a gente acha mais legal, a gente pode realizar os ministérios bonitinhos. A gente não precisa. A igreja não precisa de Deus para ser igreja. Sabia disso? A igreja, humanamente falando. Vocês estão entendendo a minha fina ironia aqui, né? Espero que sim. A gente não precisa de Deus para fazer nada. A gente basta comprar os bancos certos, ter um salão bacana, mandar uns convites certos, promover os melhores cultos, e a gente faz a igreja acontecer. Hoje em dia existe um jeito de ser igreja que nada mais é do que um serviço religioso bem prestado no mundo.
Se você tiver uma boa música, uma boa mensagem, um adequado lugar com estacionamento e sala de criança, sua igreja vai estourar. Porque eu e você somos clientes da religião. A gente vai para uma igreja que dê uma boa classe para os nossos filhos, que tenha um bom estacionamento, que não faça calor, que diminua, né, o calor, amenize o calor e que tenha uma palavra gostosa e um louvor gostoso. A gente, inclusive, sai dessa igreja dizendo essas coisas. Nossa, hoje a palavra foi boa, que gostoso, o louvor, nossa. Não, mas eu prefiro o louvor daquela igreja. Mas aquela igreja tem um louvor bom, mas não tem a palavra boa. E a gente, na média, vai se acertando. Mas eu estou na fase de querer louvor e não palavra, então eu fico aqui. E a gente vai se acertando, vai se arrumando. Aquela igreja é muito boa, pena que não tem estacionamento. Se tivesse estacionamento, eu iria. É assim que a gente vai decidindo as coisas. E é desse jeito que a igreja, na maior parte do tempo, promove o seu planejamento. Ela precisa de Deus para fazer essas coisas? Não, basta ter um bom estacionamento. Aliás, os irmãos têm tudo que a igreja precisa. Isso é muito perigoso. Os irmãos aqui têm tudo que a igreja precisa. Olha que banco confortável. Que estacionamento é esse em São Paulo? Se der errado aqui, vocês alugam estacionamento para as outras igrejas. Estão servindo o reino já. Olha que auditório bonito. Sempre disse isso desde o dia que eu vim aqui, reforma. E eu vou dizer, isso tudo é muito bom. Olha só que lugar adequado. Vocês têm tudo para ser uma igreja muito boa, arrumada. Inclusive, não precisam nem de Deus para fazer isso, gente. Mas eu sei que os irmãos não querem isso. Eu oro por isso, eu acredito nisso. Nós não queremos isso. Nós não queremos ser somente uma igreja que presta um bom serviço para a sociedade religiosa anônima que nos cerca. Nós não queremos isso. Nós não estamos na feira gospel do Brasil. Nós não estamos preocupados com a multidão, porque para nós, se uma pessoa entender o Evangelho, valeu todo o nosso esforço, todo o nosso investimento. Porque se o Teófilo for a razão da gente pregar, pode ser que multidões sejam abençoadas por causa do Teófilo. A gente está aqui por causa de um só. Nós não queremos isso. O que nós queremos é que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Amém? É isso que nós queremos. A igreja de Jesus é uma realidade sobrenatural e espiritual. Ela não está fundamentada na nossa inteligência, no nosso planejamento, na nossa capacidade. Ela está fundamentada no Espírito Santo de Deus. O que nos cabe é orar. Vamos orar? Ore a Deus por sua igreja e por sua vida agora. Peça que o Espírito Santo nos guie. Vamos orar. Feche os seus olhos e ore comigo. E ore no seu coração a sua oração. Mas ore a Deus agora. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a liderança dessa igreja. Que o Senhor toque o coração daqueles que se dedicam a cuidar destes irmãos e desta igreja em todas as áreas. Que eles se ajoelhem e busquem ao Senhor em temor. Em nome de Jesus. Leva esta igreja a orar pedindo que o seu Espírito Santo venha e que se revele, que ministre, em nome de Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor acalme o coração daqueles que estão angustiados por ver resultado. Daqueles que sinceramente querem ver as coisas acontecendo e querem ver a igreja em paz, querem ver a igreja andando no caminho, na direção certa. Acalma o coração desses irmãos e irmãs. Eles têm a intenção correta. Honra sua intenção, Pai, mas acalma o coração. Mostra que o seu tempo é outro. Revela-se em paz. Receba-os e transforma a angústia deles em oração, em nome de Jesus. Que aprendamos a transformar a nossa angústia em oração, em clamor. Cada vez que o nosso coração ficar angustiado sobre o futuro, sobre os meios, sobre resultados, que transformemos tudo em oração. Ensina-nos assim, Pai, em nome de Jesus.
E mostra para esta igreja o que o Senhor quer fazer, para onde o Senhor os quer levar. Eu peço que o Senhor prepare o coração desta igreja para receber aquele que o Senhor quer trazer para cá. Em nome de Jesus. Cria em nós a expectativa da vinda do Teu Espírito, Pai. Da manifestação do Teu Espírito. Cria em nós a expectativa de ouvir a voz do Senhor nos guiando. E eu peço que o Senhor realize isso nesta igreja. Que esta igreja fale uma mesma língua espiritual. Que essa igreja se una cada vez mais na expectativa de ouvir sua voz. Abençoa. Traz misericórdia sobre o passado e sobre a história. Em nome de Jesus. Mostra que o que vale é agora e daqui para frente. Una os que pensam diferente em torno da expectativa de que o Senhor fale. Que a sua voz mostre um caminho a seguir. Em nome de Jesus eu oro abençoando esses irmãos, meu Pai. Ensina-nos esse exercício de esperar o Senhor agir, para a gente seguir o Senhor. Em nome de Jesus eu peço isso. Amém. Amém.